Demas, nos é apresentado no Novo Testamento como um irmão desgarrado. Podemos ler sobre ele em Colossenses 4 versículo 14, Filemão versículo 24, e 2 Timóteo 4 versículo 10. Lá estão dois irmãos em Cristo, andando por uma bonita rua da importante cidade de Tessalônica. De repente, um deles para aí, pondo a mão sobre o braço do companheiro, aponta para o outro lado da rua e diz: será possível? Aquele não é nosso irmão Demas. Parece, responde o outro. Mas não pode ser ele. Demas está bem longe daqui, trabalhando com nosso amado irmão Paulo. Acho que é ele mesmo, réplica o primeiro. Vamos cumprimentá-lo. Os dois atravessam a rua e, apressando seus passos, alcançam o homem indicado e lhe dizem afetuosamente: como vai, irmão Demas? O irmão por aqui. Nós pensávamos que estava lá em Filipos ou em Éfeso com os irmãos Paulo e Lucas. Demas se vira, pois realmente era ele mesmo, mas não retribui o cumprimento de seus amigos com a mesma cordialidade, pelo contrário, esboça um sorriso forçado, aparenta uma certa incomodação e com bastante vacilação apresenta algumas razões não muito convincentes para justificar a sua presença ali em Tessalônica. Seus irmãos, pesarosos, percebem que alguma coisa não está bem. O que não estará bem? Vamos retroceder um pouco na vida de Demas para saber o que lhe está acontecendo. As Escrituras falam bem pouco acerca dele, mas nos fazem saber que ele também pertencia àquele grupo de almas escolhidas que compartilhava com o apóstolo Paulo as tarefas e as dificuldades, as alegrias e as satisfações, de sua árdua, mas abençoada missão no serviço do Senhor da Glória. No último capítulo da carta que o apóstolo escreveu aos cristãos na cidade de Colossos desde a sua prisão em Roma, ele mandou saudações da parte de muitos irmãos que são mencionados pelo nome no versículo 14 disse: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. O fato do nome deste vir acompanhando de um homem de atuação tão destacada como o médico amado, companheiro íntimo de Paulo e mais tarde escritor inspirado, nos leva a pensar que Demas naquela época era um irmão muito apreciado pelo apóstolo dos gentios. Na carta que Paulo enviou a Filemão na mesma época e que foi escrita no mesmo lugar, lemos nos versículos 23 e 24, saúdam-te Epáfras, prisioneiro contigo, em Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui o encontramos mencionado junto com um grupo de leais companheiros e colaboradores de Paulo, homens que não se envergonhavam do evangelho nem das cadeias de seu principal pregoeiro. É evidente, pois, que Demas era um cristão fervoroso na fé, lutador incansável na guerra contra os poderes das trevas, um homem que enfrentava os sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Nada se sabe sobre como ou quando Demas se incorporou àquele grupo de homens fiéis que serviam ao Senhor ao lado do veterano e valente apóstolo em Roma. Talvez já estivesse naquela cidade quando Paulo chegou ali. Talvez fosse um crente em comunhão com a igreja na cidade imperial. Por outro lado, é possível que tenha sido enviado a Roma com uma oferta enviada por alguma igreja para o apóstolo, talvez tenha sido a igreja em Tessalônica, se, após cumprir a sua missão, tenha optado por ficar ali, desejoso de ser útil em alguma coisa ao apóstolo e colaborar na obra evangélica na grande metrópole. Todo estudante da vida do apóstolo Paulo sabe que, após 2 anos de prisão em Roma, foi posto em liberdade e depois fez várias viagens longas visitando e alimentando as igrejas em muitos lugares e que, segundo opinam exegetas de peso, ainda realizou seu grande sonho de visitar a Espanha, Romanos 15 versículo 28. Porém, após 4 ou 5 anos de liberdade e de atividade incansável, a mão pesada do inimigo caiu sobre o nobre e ilustre servo de Cristo e outra vez foi levado preso para Roma, onde, poucos meses mais tarde, ganhou a coroa de mártir. Não temos dados para comprovar que Demas tenha acompanhado o amado apóstolo durante aqueles anos de liberdade, mas, considerando que a segunda carta a Timóteo foi escrita por Paulo desde Roma durante o segundo período de prisão, a referência a Demas no capítulo 4 e verso 10 nos faz supor que Demas tinha estado com ele até data bem recente. E o que lemos no citado versículo? Palavras tristes. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E isto nos leva ao suposto encontro com que iniciamos este estudo. Quem poderá imaginar a grande dor que tomou conta do grande coração de Paulo ao ditar ao amanuense aquelas palavras: Demas me desamparou.
O irmão que tinha sido tão fiel companheiro seu em viagens perigosas e cansativas, o irmão que tinha colaborado tão eficazmente com ele na obra de evangelização e de visitação pastoral, o irmão que se tinha ajoelhado em oração tantas vezes com ele e com outros companheiros em sua prisão em Roma, o irmão com quem tinha desfrutado de tão preciosa e íntima comunhão no Senhor, este querido irmão o tinha desamparado precisamente quando mais necessidade tinha dele. O duro golpe que o ancião apóstolo sofreu pela deserção de seu amigo Demas se fez mais sensível pelo motivo que o levou a dar o passo de recuo. Demas, tendo amado o presente século. Que tragédia! Demas tinha amado a Paulo, tinha amado ao Senhor de Paulo e tinha amado ao povo de Deus, mas agora amava mais ao mundo e seus pés o tinham levado aonde seu coração tinha ido primeiro. É quase impossível crer que o homem que tinha sido um tão honrado emissário de Deus chegasse a ser um inimigo de Deus. Um inimigo de Deus? Parece alguma coisa chocante dizer tal coisa a respeito do irmão Demas, mas para ele, como para qualquer outro que ame o mundo, são aplicáveis as palavras de Tiago: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4 versículo 4. Qual terá sido a causa de tal mudança na vida de Demas? Sabemos muito bem quem foi o causador, mas é mais difícil dizer como um homem de sua estirpe tenha podido chegado a ceder ao amor ao mundo. Talvez tenha começado a abrigar pensamentos carnais em seu coração. Talvez tenha começado a cobiçar coisas mundanas, ou será que simplesmente desejava desfrutar uma vida mais folgada? Não é necessário pensar que Demas voltou a revolver-se no lamaçal, 2 Pedro 2 versículo 22. Nós nos inclinamos a pensar que, talvez, comparando os conflitos e as dificuldades da vida missionária com a aparente tranquilidade e comodidade que desfrutavam os mundanos, tenha começado a pôr seus olhos nas coisas da terra e a suspirar por uma vida menos agitada que aquela que levava. Seja qual for o motivo, seu amor a Cristo tinha se esfriado, seus olhos espirituais tinham se ofuscado, o brilho das glórias vindouras tinha se empanado e as coisas do mundo já lhe pareciam mais reais do que as celestiais. O autor do Salmo 73 tinha passado até um certo ponto por esta experiência. Naquele salmo ele confessou que tinha chegado a ter inveja dos ímpios porque prosperavam e estavam livres das aflições e dificuldades que ele padecia, e dizia para si: inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Versículo 13. Sim, confessou que quase, versículo 2, seus pés escorregaram, mas, a tempo, entrou na presença de Deus e deixou perante ele todas as suas preocupações. Ali Deus abriu seu entendimento para discernir o triste fim dos mundanos e a grande felicidade dos que têm sua porção em Deus. Que pena que Demas não fizesse o mesmo que o salmista, sua vida cristã não teria sofrido um eclipse tão completo. A história da igreja registra muitos casos de homens e de mulheres que, como Demas, em um período de sua vida cristã eram fervorosos na obra do Senhor e entusiasmados no seu testemunho cristão, mas, chegou o dia quando seu fervor diminuiu e logo o fogo do seu amor foi se apagando lentamente até ficarem completamente frios. Quais têm sido os motivos de tão funesto esfriamento espiritual? São muitos e variados. A prática de coisas que não condizem com a esperança cristã, o saborear a doçura aparente dos prazeres mundanos, o gosto pelas leituras amorais e imorais, o desejo de ajuntar bens materiais, amizades pouco aconselháveis. Qualquer uma destas causas pode dar ao crente o empurrão que o fará começar a deslizar pela encosta que termina na dúvida e muitas vezes na infidelidade. Pode ser que você, prezado leitor, esteja passando por uma experiência semelhante. Nos primeiros anos de sua vida cristã você estava cheio de zelo pela causa do Senhor e seu amor para com Cristo fazia arder seu testemunho como uma tocha brilhante. Você também era um colaborador de Deus e de outros servos seus e procurava incessantemente almas para Cristo. Mas agora você está frio e procura dissimular sua triste condição com desculpas esfarrapadas, mas não convincentes. Você diz que seu entusiasmo anterior era a fogosidade imprudente da mocidade, você diz que tinha muito zelo sem conhecimento, diz que não há necessidade de ser tão fanático, enfim, você diz muitas coisas que, no seu íntimo, não acredita nelas e sabe que são uma camuflagem. Se esta for a sua condição, leitor amigo, tenha bem presente que as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4. Quantas vezes vemos pais crentes, por exemplo, em aflição de alma quanto à travessura, rebeldia e mundanidade dos seus filhos e, ao mesmo tempo,
Eles são os próprios culpados por não andarem em fidelidade perante Deus quanto às suas famílias. Foi assim com Jacó. Estava em terreno moral baixo, em Siquém, e, visto que lhe faltava aquela sensibilidade refinada que o teria levado a detectar o baixo terreno, Deus, em verdadeira fidelidade, usou as suas circunstâncias para o castigar. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 versículo 7. E um princípio do governo moral de Deus, um princípio de cuja aplicação ninguém pode escapar, e é uma misericórdia para os filhos de Deus serem obrigados a ceifar os frutos dos seus erros. E uma misericórdia ser-se ensinado, de qualquer modo, da amargura de deixar ou não de contar com o Deus vivo. Temos de aprender que este não é o nosso repouso, porque, bendito seja Deus, Ele não nos daria um repouso manchado. Ele quer que descansemos em e com Ele próprio. Tal é a sua graça, e quando os nossos corações duvidam, ou fracassam, a sua palavra é: se voltares, diz o Senhor, para mim voltarás. Jeremias 4 versículo 1. A humildade falsa, a qual é apenas o fruto da incredulidade, leva o extraviado ou apóstata a tomar uma posição inferior, desconhecendo o princípio ou medida da restauração de Deus. O filho pródigo procurava ser tomado como um servo, desconhecendo que, tanto quanto lhe dizia respeito, ele não tinha mais direito ao título de servo que ao de filho, e, além disso, seria inteiramente indigno do caráter do pai colocá-lo numa tal posição. Devemos vir a Deus no princípio e segundo a maneira digna dele mesmo, ou então não vir. 18. Se que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2 versículo 17. O Senhor que salvou você e que no princípio de sua vida cristã encheu sua visão de gozo, não mudou, nem mudará jamais. Seu desejo de abençoar você não mudou em nada e Ele está esperando com grande ansiedade que você volte para Ele para rededicar-se a seu incomparável serviço. Permita Deus que você o faça enquanto está lendo estas linhas. O diabo tem um braço muito comprido. Pensaríamos que um homem como Demas, que tinha vivido numa atmosfera espiritual tão elevada, que tinha trabalhado num grupo tão seleto e destacado de servos de Deus, que tinha participado das atividades, projetos e orações do grande apóstolo Paulo, estivesse fora do alcance e da influência do mundo. Que solene admoestação para todos nós! Aquele, porém, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10 versículo 12. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4 versículo 23. Os pensamentos mundanos esfriam o amor para com o Senhor, esfriam o amor pela leitura da sua palavra e apagam o desejo de chegar ao trono da graça em oração. Depois, o cristão frio não tem o alimento e o sustento de que sua vida precisa e, como consequência lógica, volta a fazer amizade com o mundo. Naquela segunda carta a Timóteo, escrita durante seu último encarceramento em Roma em condições muito mais rigorosas que as que tinha experimentado da primeira vez, o apóstolo disse: procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. 4 versículos 9 ao 11. Marcos também, alguns anos antes, tinha deixado as fileiras do dever, tinha desamparado a Paulo e a Barnabé, tinha deixado a obra missionária, ou por medo, ou por indolência, ou por insubordinação. Durante alguns anos, este bom irmão tinha ficado longe de participação ativa na obra de Deus, mas na maravilhosa misericórdia divina tinha sido avivado e restaurado a um lugar honroso na igreja, a uma vida de ativo e consagrado serviço e ainda chegou a recuperar a plena confiança e estima do apóstolo Paulo a quem serviu até ao fim com abnegada e leal devoção. E o que Deus fez por Marcos, sem dúvida, ele também poderia ter feito por Demas. Deixamos o querido irmão Demas onde primeiro o encontramos, isto é, em Tessalônica. Ali havia uma igreja florescente que ganhou a mais calorosa aprovação do apóstolo Paulo por sua fidelidade e atividade na propagação da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1. A fé de seus membros ia crescendo e seu amor se manifestava de muitas maneiras. Não faltariam entre eles irmãos espirituais que, reconhecendo a exortação apostólica: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o, com o espírito de brandura. Gálatas 6 versículo 1, fariam tudo quanto pudessem para atrair a Demas outra vez para o redil do Senhor. Quantas vezes vemos pais crentes,
por exemplo, em aflição de alma quanto à travessura, rebeldia e mundanidade dos seus filhos e, ao mesmo tempo, eles são os próprios culpados por não andarem em fidelidade perante Deus quanto às suas famílias. Foi assim com Jacó. Estava em terreno moral baixo, em Siquém, e, visto que lhe faltava aquela sensibilidade refinada que o teria levado a detectar o baixo terreno, Deus, em verdadeira fidelidade, usou as suas circunstâncias para o castigar. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 versículo 7. E um princípio do governo moral de Deus, um princípio de cuja aplicação ninguém pode escapar, e é uma misericórdia para os filhos de Deus serem obrigados a ceifar os frutos dos seus erros. E uma misericórdia ser-se ensinado, de qualquer modo, da amargura de deixar ou não de contar com o Deus vivo. Temos de aprender que este não é o nosso repouso, porque, bendito seja Deus, Ele não nos daria um repouso manchado. Ele quer que descansemos em e com Ele próprio. Tal é a sua graça, e quando os nossos corações duvidam, ou fracassam, a sua palavra é: se voltares, diz o Senhor, para mim voltarás. Jeremias 4 versículo 1. A humildade falsa, a qual é apenas o fruto da incredulidade, leva o extraviado ou apóstata a tomar uma posição inferior, desconhecendo o princípio ou medida da restauração de Deus. O filho pródigo procurava ser tomado como um servo, desconhecendo que, tanto quanto lhe dizia respeito, ele não tinha mais direito ao título de servo que ao de filho, e, além disso, seria inteiramente indigno do caráter do pai colocá-lo numa tal posição. Devemos vir a Deus no princípio e segundo a maneira digna dele mesmo, ou então não vir. Esperamos que sua apostasia não tenha sido final e que, da mesma maneira como Marcos se arrependeu e voltou para o Senhor, também Demas o fizesse e que logo recuperasse o apreço dos irmãos no Senhor e uma posição de honrosa atuação nas fileiras militantes do grande capitão da nossa salvação. Sobre esta possibilidade a Bíblia nada diz. Tem deixado o futuro de Demas encoberto com um véu intransponível, fato que deve servir-nos de séria admoestação. O mundo que nos chama e que nos tenta é mau e rebelde à vontade de Deus e conseguirá a ruína de todo cristão que, incauto, preste atenção a seus convites traiçoeiros. O Filho de Deus que ama o mundo nunca poderá ser feliz, sua felicidade e bem-estar estão em Cristo. Assim, pois, prezado leitor, se o mundo está chamando você, tampe seus ouvidos e corra para Cristo, seu Senhor.